Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí no nosso estudo de sequências numéricas, tá? Hoje nós vamos estar com a segunda parte, onde nós vamos falar de progressões aritméticas, tá? O que vem a ser progressões aritméticas? Estou botando um exemplo para ilustrar, falando dos Jogos Olímpicos, tá? Eu quero pegar os Jogos Olímpicos desde o primeiro Jogos Olímpicos da Era Moderna, que ocorreram em 1896, em Atenas. Então vamos pegar esse ano aqui e vamos ver os anos que, a partir de 1896, que ocorreram os Jogos Olímpicos, que está aqui. Ó. Então foi em 1896, lá na Grécia. Depois tivemos os segundos Jogos Olímpicos na França, em 1900. O terceiro foi nos Estados Unidos, em 1904. O quarto foi lá no Reino Unido, Inglaterra, em 1908, e por aí vai. Tá? Quis acrescentar aqui os sétimos Jogos Olímpicos, que foi na Bélgica. Marquei essa data porque foi a estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos. E o 31º Jogos Olímpicos, que ocorreram aqui no Brasil. Tá? Bem recente. O que tem de interessante, voltando aqui, desculpa, o que tem de interessante nessa sequência numérica? A gente tem que ter em mente, o aluno tem que ter em mente que nós temos uma sequência numérica e a gente tem que perceber o comportamento dessa sequência. Se eu perguntasse qual seria o próximo ano aqui, ou quando ocorreria os próximos Jogos Olímpicos, depois de 1908, o aluno rapidamente ia avaliar, analisar e ia ver que daria 1912. Porque ele sabe que os Jogos Olímpicos ocorrem a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós temos Jogos Olímpicos. Então, é uma sequência que nós sabemos os próximos números, tá? Porque a gente conhece a regra. Então, uma sequência numérica que eu conheço a regra, e essa regra, em particular, está aumentando sempre de um valor constante, no caso aqui está aumentando de 4 em 4, são situações que nós classificamos essa sequência como uma progressão aritmética. Ela está aumentando sempre de maneira constante, sempre mais 4, mais 4, mais 4. Se fosse um outro exemplo que aumentasse mais 3, também seria uma PA, mais 10, mais 10, mais 15, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, também uma PA. Se fosse o contrário, subtraindo de forma constante, também uma PA. Então, se tivesse escrito de trás para frente, 1908, depois 1904, depois 1900, depois 1896, estava subtraindo de 4 em 4 anos. Também é uma PA. Então, a gente tem que conhecer uma sequência que se enquadra na característica de uma PA. Tá? Então, aqui nós vamos botar a definição. Qual é a definição de progressão aritmética? PA. Então, primeiro, botei duas definições aqui. A primeira, uma progressão aritmética é aquela na qual é somado ou subtraído um mesmo valor a partir do primeiro elemento, que aconteceu. Então nós tínhamos o primeiro ano lá dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi em 1896, e fomos somando 4, 4, 4 para completarmos a sequência. Tá? Uma outra forma de expressar isso é dizer o quê? Que uma PA é uma sequência de números, é óbvio que nós estamos estudando, onde a diferença entre os dois termos consecutivos é sempre a mesma. Então, vamos ver o que isso quer dizer. É uma sequência de números, a diferença de dois termos consecutivos. Dois termos consecutivos são os números que vem depois. Então, o consecutivo de 1896 é o 1900. Qual a diferença entre eles? É só você pegar um 1900 e subtrair do anterior a ele. 1900 menos 1896 dá 4. Se eu fizer isso aqui no 1904 menos o anterior dele, também dá 4. 1908 menos o anterior dele também dá 4. Então, isso aqui caracteriza uma PA. Se aqui tivesse um 1909, quando eu te botasse 1909 menos 1904, daria 5. E 1904 menos 1900 daria 4. Opa, está dando 5 numa diferença aqui, está dando 4 na outra? Não é PA, é uma sequência numérica, mas não é PA. Mas no caso aqui é PA porque está sempre dando número 4. Então, sempre aumenta ou subtrai um valor constante, ou podemos dizer que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E que valor é esse que no exemplo em particular dos Jogos Olímpicos está dando 4? Esse 4, que é o valor constante, é chamado de razão da PA. Então, o que a gente tem que conhecer
de sequência numérica e agora mais um pouquinho de PA. Primeiro, sequência numérica, a gente tem que conhecer que cada elemento deles são chamados de termos. O primeiro termo é chamado de A1, A2, A3, A4, A5 e por aí vai. Tá? Esses são os termos. E agora, falando particularmente de PA, a razão da PA também temos que conhecer que é o valor constante, que aumenta ou subtrai. Ponto. Existe o que chamamos de termo geral de uma PA, onde qualquer sequência que seja PA vai responder ou vai respeitar esse termo geral aqui, que é uma fórmula, e essa fórmula a gente pode chamar na matemática como uma ferramenta, né? É uma ferramenta matemática que nos facilita localizar um determinado termo. Então, se eu quiser saber, aqui ó, eu sei o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto. Se eu quiser saber o quinto termo, o sexto termo, o centésimo termo dessa PA, para que eu não tenha que ficar somando de 4 em 4, que é uma maneira que pode me ajudar, que eu posso demorar mais tempo e a chance de errar é muito grande, para que eu evite isso, eu posso usar o termo geral, que é uma ferramenta que me auxilia a identificar o termo que eu estou procurando. Então, o que significa? Então, isso aqui, ó, depois que vocês verem o vídeo, congela a imagem, dá uma pausa nessa imagem e salva e coloca no seu caderno o termo geral, que é o que? A n é igual a 1, que é o primeiro termo, a 1 sempre é o primeiro termo, mais n menos 1 vezes r. Opa, r é a razão. Aquele valor que eu falei lá, que no exemplo dos Jogos Olímpicos está valendo de 4. Tá? Quem é o AN? A N é o termo geral, ou seja, é a fórmula, ou podemos dizer também que é o termo, que é o termo procurado, o termo que nós estamos procurando. Eu quero o 10º termo, então vai ser a 10, o N vai valer de 10. A 1, como eu falei, é o primeiro termo, e a razão é sempre o termo, um termo da sequência menos o seu anterior. Então, se eu pegar o segundo termo menos o primeiro, ou se eu pegar o terceiro termo menos o segundo, vai dar sempre um valor constante, que foi o exemplo que eu fiz ali, dando sempre 4. Ok? Então, vamos ver agora um exemplo prático. Tá aqui, um exemplo prático. Dada a PA, com os anos que foram realizados os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi o que eu coloquei, tá? 1896, 1900, 904, 908 até 912, pontinho, 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 uma sequência infinita. Responda, em que ano ocorreram os Jogos Olímpicos os 7º Jogos Olímpicos, que foi na Bélgica, estreia do Brasil? O aluno poderia, eu estou botando, pode ir contando até encontrar. Não é recomendável, tá? Não é que é errado. Se o aluno fizer e acertar, vai ganhar certo, igual qualquer outro aluno que usou o termo geral. Mas não é prático, não é funcional. Tá? A gente tem que evitar e sempre que puder usar a fórmula, tá? Porque ela é mais prática, mais rápida. Mas vamos lá, se o aluno fosse somando, ó, o A1 é 96, o A2 1900, o A3 é 1904, o A4 1908, o A5, que é o quinto termo, 1908 mais 4, achei 1912, achei o quinto termo. Se eu somar mais 4, 1916, achei o sexto termo. Se eu somar mais 4, 1920, está aí o 7º termo que eu queria. Está resolvida a questão, tá? E está certo. Mas eu quero que agora a gente aprenda a utilizar, a fazer essa questão usando a regrinha do termo geral. Tá bom? Então nós vamos tentar usar agora a regra do termo geral. Tá? Então estou botando a mesma questão, tá? Em que ano ocorreram os 7º Jogos Olímpicos na Bélgica. E eu quero descobrir esse ano. Tá, beleza. O que a gente tem que fazer é identificar a razão. Por razão, já falei para vocês. Com dos Jogos Olímpicos, está dando sempre 4. A razão é 4. Mas vamos fazer a conta aqui. Ó. A razão é sempre um termo da sequência a partir do segundo menos o seu anterior. Então, eu peguei no exemplo aqui 1900, tirei 1896 e deu 4. Se eu fizer isso em qualquer situação aqui, pegar um ano e subtrair do seu anterior, vai dar 4. Por isso é uma PA. Se acontecesse um número diferente de 4 nessa sequência aí, deixaria de ser PA. Então, identificamos a razão, que é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é identificar o 7º termo. Para isso, a gente tem que ter o termo geral. Então, o termo geral é uma fórmula, uma regra. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Só que eu quero saber o 7º termo. Se eu quero saber o 7º termo, vai ser A7. No lugar do A1, eu vou botar o ano lá de 1896. Esse n, como é o 7º termo, vai valer de 7. E a razão vale quanto? 4. Foi o que nós vimos. Então está aqui. Substituindo os números, A7, que é o número que eu quero saber, o termo que eu quero descobrir, é igual ao primeiro termo, mais n,
que é o sétimo ano, o n vale 7, que é o termo que eu quero descobrir, menos 1, que é da fórmula, vezes a razão. Bom, 7 menos 1 já sei que vai dar 4. Chegamos a esse ponto. Em matemática, a prioridade sempre é a multiplicação, e depois a gente faz a soma ou subtração. Tá? Somando, chegamos em 1920, que na prática lá a gente já tinha visto, só que agora usando a ferramenta, usando o termo geral. Beleza? Então chegamos no ano de 1920. Vamos fazer isso de novo agora, mas para encontrar em que ano ocorreram o 31º Jogos Olímpicos, que foi o do Brasil, tá? Aqui no Rio de Janeiro, que nós já sabemos, porque faz pouco tempo, que foi 2016. Vamos ver na prática, tá? Para a gente não ter que ir somando 1920 mais 4, 1924, 1928, 1932. Para não ter que ficar somando de 4 em 4, vamos usar a razão. Primeiro, vamos usar o termo geral. Primeiro, o cálculo da razão já está feito. Né? Não vou fazer de novo porque a gente já viu, é a mesma questão, vale 4. Segundo, a fórmula está aí, só que eu quero saber o A31. Se eu quero saber o A31, no lugar do N eu vou botar o quê? 31. No lugar do A1 é o primeiro número da sequência e no lugar da razão é 4. Então, vamos aqui, substituindo. Ok. 31 entrou porque é o 31º termo que eu quero saber. Tá? Vou fazer 31 menos 1, que deu 30, e já vou fazer de logo 30 vezes 4, que dá 120. Somando com 1896, está aí o que a gente já sabia, mas agora treinando a fórmula. 2016. É muito mais prático você usar o termo geral numa questão como essa, que eu quero saber o 31º termo, do que eu ficar somando 31 números ali na sequência, mais 4, mais 4, mais 4, para chegar até aqui. A chance de você errar é enorme, o tempo que você vai levar é enorme. Então, por isso que essa ferramenta, na verdade, não é para complicar ou atrapalhar, é para facilitar o seu serviço. Tá bom? Então, agora voltando, deixa eu ver aqui, vamos voltar agora ao nosso slide. Está aqui. Agora que falamos de termo geral, paramos nesse momento com essa informação de termo geral e vou pedir para vocês fazerem uma atividade. Uma atividade que é a quarta atividade em matemática, com 2 questões onde vocês vão usar a fórmula do termo geral. Tá? Vamos exercitar. Na próxima aula eu corrijo as questões que eu já passei, tanto da quarta e terceira atividade, e a gente avança mais um pouquinho ao nosso estudo de sequência numérica. Um abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários ou aí no mural, gente. Valeu, tchau.